Então, hoje é a quinta aula, né, de escatologia. Espero que dê tudo certo agora. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje da ressurreição de Jesus. Né? A semana passada nós falamos de ressurreição no geral, do que era. Hoje nós vamos ficar na ressurreição de Jesus. Está aqui o túmulo vazio, né? Então, a ressurreição não é um fato experimental. Não dá para provar, gente. Mas é um fato testemunhal. Né? Depende do testemunho, né? Não tem prova, tem testemunho. Diante das testemunhas da ressurreição, temos duas perspectivas: aceitar ou rejeitar. Aí depende de cada um. Por isso que na outra aula nós dissemos que é um problema de fé, né? E aqui nós vamos ter também dois testemunhos, né? E diferente. Um é o túmulo vazio. Alguém falou que o túmulo estava vazio. E quem foi? O testemunho das mulheres, elas que viram o túmulo vazio. Então, o sepulcro vazio não é prova, é sinal. Sinal só importa para quem tem fé. Quem não tem fé não vai acreditar nisso mesmo. E a gente não pode brigar, não pode discutir com essas pessoas. É fé. Então, o que importa não é o sinal, né? E sim o que ele representa, o que aquele sinal representa para quem tem fé. Então, o Novo Testamento não fundamenta em nenhum dos evangelhos, nem nas cartas, nada. Aqui a ressurreição de Jesus, no fato de que o sepulcro estivesse vazio. Ninguém fala disso. Ninguém fala, olha, Jesus citou, vocês não viram que o sepulcro estava vazio? As cartas de Paulo não falam, ninguém fala isso. O que eles falam? Eles falam no encontro com o ressuscitado. Então, o encontro com o ressuscitado é que dá o testemunho da ressurreição. Então, John Sobrinho, ele escreveu o seguinte: os relatos sobre o sepulcro vazio não estão escritos para provar a ressurreição, mas estão escritos a partir da fé que já existente no ressuscitado. Então, os relatos que estão lá, porque o Paulo não fala de sepulcro vazio. Quem fala de sepulcro vazio são os evangelhos. Então, por isso que o John Sobrino fala isso, que esses relatos do sepulcro vazio, ele não está falando lá, porque olha a prova, olha, eles escreveram. Não, eles estão escrevendo a partir da fé que já existia, né? Já se falava. Né? Jesus morreu nos anos 30, o Paulo começa a escrever nos anos 50, e é ele que começa a falar dessa fé na ressurreição. É ele que começa, porque ele era uma pessoa que entendia bem do Antigo Testamento, e ele vai mostrar o quê? Ele vai querer rever toda aquela fala dos macabeus. Então, ele vai começar a falar disso, e a partir desses relatos do Paulo, é que os evangelhos, as comunidades vão começar a falar da ressurreição. Então, no catecismo da igreja, que vocês gostam, todo mundo tem o catecismo da igreja, está escrito assim, né, sobre isso. No conjunto dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Tá? Ele não constitui em si uma prova direta. Ó, o catecismo da igreja católica, hein? A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma. Apesar disso, o sepulcro constitui para todos um sinal essencial. Está lá no parágrafo 640. Né? Então, por que... E por quê? Eles falam que podia ser escrito de outra forma, porque eles também acham que isso não acrescentou para nós hoje, né? Então, por que isso? Porque o sepulcro vazio falava alguma coisa naquela época, porque já tinha uma tradição nos ambientes culturais dos judeus, né? Os judeus, eles veneravam os túmulos dos profetas. Então, eles veneram até hoje, né? Até hoje. Eles veneram. Então, os cristãos, o que fizeram? Cristão, no começo dos primeiros cristãos, eram quem? Judeus que se converteram, judeus que conheceram Jesus, principalmente
aqueles judeus da Galileia, que eram judeus, mas não eram tão... Eles não tinham... Eles eram mais ou menos judeus, né? Era como hoje em dia, dizer assim, dos índios, né? Os índios são cristãos porque foram batizados. Né? Lá em 1500, né? Quando todo mundo foi batizado, mas não se tornaram cristãos só por causa disso. Mas são cristãos porque são batizados. Então, aqui, aqueles judeus da Galileia eram judeus que tinham sido circuncidados. Né? Mas, então, o que eles vão fazer? Eles vão dramatizar em 3 momentos principais a morte de Jesus. Então, quando eles faziam o culto, eles faziam o quê? Uma recordação da última noite de Jesus. Então, o que era a última noite de Jesus? A ceia. Então, toda vez que eles se reuniam, eles dramatizavam uma recordação da última ceia. Né? Uma liturgia da Sexta-feira Santa também, na hora que se celebravam as orações judias. Então, na sexta-feira, quando ia entrar para o sábado, os judeus se reuniam para fazer uma oração. Os cristãos faziam o quê? Eles tinham que se reunir também, né? Porque era obrigação deles, mas o que eles faziam? Eles lembravam a morte de Jesus. E também tinha uma ação litúrgica na manhã da Páscoa, com uma visita ao sepulcro de Jesus. Então, todo ano, eles visitavam o sepulcro de Jesus, como os judeus veneravam os túmulos dos profetas. Então, essa tradição não se preocupou em dar exatamente os detalhes. Eles não falam disso, a gente não vê esses detalhes dessas coisas. A gente não sabe, eles não têm. O que tem, eles falam da ceia, eles falam da manhã da Páscoa, mas não falam como era feito isso. Né? Então, se a gente for comparar os sinóticos, né, que é o Marcos, Mateus e Lucas, e João, comparar os 4 juntos, nós vamos ver que nós temos divergência na hora de escrever e semelhança. Por isso que muitos autores eles chegaram a uma conclusão, né, já é um consenso entre os exegetas, que a ressurreição, que é como está escrita nos evangelhos, não serve assim para se dizer foi assim. Por quê? Porque tem divergência. Tem muita coisa que não bate. Então, o que se chega à conclusão é que todos esses escritos sobre ressurreição são reflexões posteriores que as comunidades fizeram. Então, as comunidades, a partir de tudo que se escreveu lá, o Paulo escreveu sobre ressurreição, eles vão fazer uma retrospectiva, mas assim, como a gente faz quando a gente quer contar a história lá da comunidade, da paróquia, a gente pega as pessoas mais velhas. Os evangelhos nasceram assim. Então, por isso que tem divergência, porque uma comunidade que era de galileus, como a de Marcos, falou uma coisa. Aqui era de Mateus, que era de judeus que saíram de Jerusalém e foram morar em outro lugar, na Síria, eles falam outras coisas, eles sabem outro tipo de coisa. O Lucas e o João, como estão em Éfeso, é um outro tipo de discurso. Então, não dá para você falar, foi assim, né? É o que nós temos lá, é para a gente comparar e ficar com as coisas que estão mais iguais. Então, vamos ver. A primeira coisa que nós vamos ver são as mulheres no sepulcro. Então, o Marcos vai falar assim, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus e diziam entre si, quem vai tirar para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já havia sido tirada. Esse aqui é o último capítulo do Evangelho de Marcos. O Mateus vai mudar um pouquinho esse discurso. Ele vai fazer quase igual, só que ele muda completamente. Quer ver? Ele põe lá Maria Madalena e a outra Maria. Salomé, ele tirou. Foram ver a sepultura. Não fala nada de ungir, tá vendo? De repente, houve um grande temor, um tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou. Então, quando parece assim,
que quando a comunidade de Mateus leu isso aqui, falou, alguém tirou essa pedra. Quem foi? Ah, só pode ter sido um anjo. Quem ia tirar, né? Porque ele vai contar isso, ó. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a terra, a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago e suas vestes eram brancas. Tá vendo? Ele já vai fazer que eu como um teatro mesmo, né? A comunidade de Lucas vai dizer o seguinte, ó. As mulheres foram ao túmulo de Jesus, está que nem aqui, levando perfumes que haviam preparado. Ele concorda com isso. Encontrar a pedra do túmulo removida. Então, ele fez um resumo disso aqui, mas ele, olha, aqui ele já começa com Maria Madalena, aqui também. Só que aqui, no versículo 1 e 2, ele fala só isso, que é tudo isso que está aqui. Só no versículo 10 é que ele vai pôr quem eram essas mulheres. Era Maria Madalena, Joana, ele põe Joana, que é a esposa de um alto funcionário do governo, e Maria, mãe de Tiago. Né? E o João? O João vai dizer, Maria Madalena, só ela, foi ao túmulo de Jesus. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ele fechou só com a Maria Madalena. Agora, o horário, todos eles vão falar a mesma coisa. Quando o sábado passou, e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. O Lucas, no primeiro dia da semana, bem de madrugada. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Parece que essas comunidades tinham também se conheciam um pouco, né? A diferença da reação das mulheres frente ao sepulcro vazio. Esse aqui, olha lá, nós já vimos um pouquinho, né? Que ela fala, quem vai tirar para nós, tal? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já havia sido tirada. Isso aqui nós já pusemos. Então, olha a reação delas. Então, entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas, né? Se vocês lembrarem do outro capítulo, quando Jesus é preso, o jovem que está lá, ele foge nu. E agora, como é que eles começam aqui a ressurreição? O jovem sentado do lado direito, vestido de branco. Né? Se lá o movimento de Jesus tinha fracassado completamente, né, que o nu quer dizer fracassou completamente, agora, diante da ressurreição, ele está vestido. E vestido de branco, que é uma cor de glória, né? de estar bem, de ser glorificado. Então, a comunidade já se revestiu, né? Mas ficaram muito assustadas. Tá? O Mateus. De repente, houve um grande tremor, que nós já vimos, olha, aproximou-se, sentou-se. Até aqui nós já vimos lá. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Ele não fala das mulheres, está vendo? O que aconteceu com as mulheres. Ele vai falar dos guardas. E aqui vocês vão ter que saber um pouquinho da história aqui do Evangelho de Mateus. Né? Não sei se vocês lembram quando vocês estudaram o Sinótico. A comunidade de Mateus era de judeus que fugiram da grande confusão lá que teve em Jerusalém nos anos 70. E eles estão num momento da comunidade onde os fariseus, que ficaram no lugar de todos, né? Todos os grupos que tinham, não sobrou ninguém, fugiu cada um para um lado, os fariseus sobraram. Então, eles começaram a fazer o judaísmo, e em 85 teve um grande concílio judeu, né? E eles decidiram o quê? Que eles iam ser os chefes das sinagogas, iam chamar rabinos, então, e eles começam a falar, e todo mundo que tinha fugido, e Jesus, eles também sofreram isso, porque os cristãos estavam caminhando junto com eles. E de 85, desse concílio, o que eles vão resolver? Não pode mais ser cristão e judeu. Ou é judeu ou é cristão. E aí tem um rompimento muito forte desses dois grupos que estavam bem formados já
e que estavam convivendo junto. Mas aí se separam, e aí o que acontece? Começam a ter essas conversas, né? Ah, mas ele nem era nada, os judeus, os cristãos roubaram o corpo. Isso aí estava rolando lá, no meio dessas comunidades judaicas e cristãs. E por isso que a comunidade cristã tem que falar disso, tem que explicar o que é isso. E olha aqui o que ele fala: os guardas ficaram tremendo, ficaram como mortos, né? Se vocês lembram lá na cruz, eles vão falar, quando está o sepulcro deles, vão falar, mas roubaram. Os saduceus pagaram para eles dizerem, para os guardas dizerem que os cristãos tinham roubado o corpo. Então, todas essas conversas aí no Evangelho de Mateus é para justificar essas coisas que estavam sendo faladas naquela época. O Lucas, como não tem nenhum problema com isso, nem o Marcos, nem o João, não vão falar de guarda. Então, o que eles vão falar? A mesma coisa que leram lá. Nem encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. No João, foi a Madalena, lembra? Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então, aqui ele vai começar com um outro discurso, né? O João vai falar em outras coisas, vai mudar completamente tudo que já se tinha dito naquela época. Ele é o último que escreve. Diferença na mensagem do anjo agora. Olha no Marcos, mas o jovem lhes disse: não fiquem assustadas. Né? O jovem vai falar para elas, para as mulheres: não fiquem assustadas. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde puseram. Agora vocês devem ir dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galiléia na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Então, como que eles descrevem? Nós já somos uma comunidade do ressuscitado. Nós estamos aqui na Galiléia porque nós somos o ressurgimento, nós somos a ressurreição do grupo. Nós já estamos aqui, já estamos fazendo o que ele disse que ele quer. O Mateus vai dizer assim: então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Todos eles vão falar para não ter medo. Quer dizer, falar do ressuscitado dá medo, né? Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Igualzinho ali, né? Venham ver o lugar onde estava. E vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como é o que eu tenho a lhes dizer. Vocês viram que aqui, essa comunidade, depois que ela vai dizer aos discípulos e a Pedro, quer dizer, essa comunidade parece que não tinha não gostavam muito do Pedro, né? Eles não, porque ele faz questão de dizer que ele não é discípulo. Fala para o Pedro. Aqui não, tá vendo? Ele arruma isso, ó. Vão contar para os discípulos, para todos eles, né? Não vai discriminar o Pedro. O Lucas, nisso, 2 homens com roupas brilhantes aqui, já não é nem anjo nem jovem, já são homens, mas têm roupas brilhantes. Pararam perto delas, cheias de medo, agora elas estão cheias de medo e olham para o chão. Elas estão com uma atitude assim mais de medo mesmo, né? Não conseguem nem encarar. No entanto, os 2 homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que, como ele falou, quando ainda estava na Galiléia, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então, as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, né? Ele já faz um outro relato. E o João vai fazer um relato muito, né? Maria, né? Tinha ficado fora, chorando junto do túmulo,
enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde colocar. Então. Agora, a diferença da reação das mulheres depois da mensagem. Como que elas reagiram? O que elas fizeram? Olha no Marco. Então, as mulheres saíram do túmulo correndo porque estavam com medo e assustadas. E não disseram nada a ninguém porque tinham medo. E reticência. Aqui acaba o Evangelho do Marcos. Aquele pedaço que tem do 9 ao 16 é apêndice. Foi colocado muito depois, perto já no século IV, quando foi feito o cânon da Escritura, do Novo Testamento. Por quê? Puseram ali o quê? A ascensão, porque tinha que ter algum evangelho que concordasse com Lucas. E aonde eles acharam uma brecha, eles colaram lá a ascensão. Hoje todo mundo sabe, até as Bíblias trazem como um anexo. Não faz parte do Evangelho de Marcos. Mateus vai dizer: as mulheres saíram depressa do túmulo, estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. Você viu? Ele sabe que todo mundo soube, né? Então elas falaram. Então eles falavam: não falou? Não disseram nada de ninguém? Não. Estavam com muita alegria, vamos pôr o que eles disseram, né? Aqui se vê bem que é uma cópia, né? Uma melhorada no tema. O Lucas fala: voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Quem são esses outros? Né? Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Parece que aqui os 11 não são os apóstolos. Lembra que a gente faz... Vocês sabem disso, né? Que tem a tradição dos 12 e a tradição dos apóstolos. Então, a tradição das mulheres. Então, olha, o que ele está falando? Era Maria Madalena, Joana e Maria Magdalena. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolices. Olha como ele menospreza as mulheres, o Lucas, né? O que as mulheres contavam e não acreditaram nelas. Já que elas não contaram nada para ninguém, não, elas contaram, mas sabe por que não falam? Porque é tolice, eles acharam que elas eram tudo tolas, né? Então, ele menospreza mesmo, do começo ao fim. Para ele, só tem valor a Maria, a mãe de Jesus, e só. Né? Pedro, porém, olha que ele valoriza o Pedro. Pedro, porém, levantou-se, correu para o túmulo, inclinou-se e viu apenas os lençóis de linho. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. E vamos ao João. Né? O João já é um pouquinho mais trabalhado. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé. Mas não sabia, olha aqui, não sabia que era Jesus. Né? Ela estava na cruz, não estava? Ela estava lá quando o túmulo estava vazio. E aí ela viu Jesus, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Então, quem contou não foi o Pedro, não foi os discípulos, foi Maria Madalena. E quem mandou foi Jesus, que falou: vá, né? O verbo ir lá, o verbo enviar. Então, vamos lá. Vamos dar uma explicadinha nessas coisas todas que se leu aqui. O fato do sepulcro vazio não é feito em nenhum evangelista prova de ressurreição de Jesus. Não é prova. Mas o que é?
originou medo em todos eles, espanto e tremor. Tudo. Foi interpretado como roubo, lá no Mateus. Para os discípulos, ele não passou de um diz-que-diz-que das mulheres, né? No Lucas. O sepulcro vazio leva a refletir na possibilidade da ressurreição. É um convite à fé, mas não leva à fé. É um convite. Então, o que é a ressurreição de Jesus, gente? Vamos refletir juntos. Né? Marcos não fala nada, mas em Mateus ele fala. Então, olha lá, quer ver? Está escrito lá. Então, Jesus se aproximou e falou: toda autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. No Lucas, ele fala e come. Jesus disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Então, o que é isso? O que a comunidade está dizendo? Tem uma continuidade, tanto no Mateus como em Lucas, tem uma continuidade do aspecto humano. O que eles querem mostrar? A ressurreição não mudou Jesus. Ele é humano ainda, né? Agora, vamos ver João, né? João passa pelas paredes. Então, era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por meio das autoridades judeus, Jesus entrou. Então, ele passou pela porta, lembra? Ficou no meio deles e disse: a paz esteja com você. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram contentes por ver Jesus. Jesus disse de novo para eles: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, aqui é uma descontinuidade. Ele vai rebater aquilo que o Mateus e o Lucas falaram. Não, ele continuou humano, não. Agora é uma nova realidade. Agora Jesus tem um aspecto divino. Então, é por causa dessas coisas que o Evangelho de João foi muito criticado, foi no começo da igreja primitiva. O que eles achavam que ele era gnóstico, que ele estava tudo transcendente. Mas não é isso, né? Ele está querendo mostrar que Jesus é mais, né? Mais que humano. Ele é humano também, não deixa de ser, mas ele tem um aspecto divino. Então, Jesus não é fantasma. Ele fala, ele come, ele anda. Jesus é Deus, tá vendo? Sua realidade não tem limite. Ressurreição é uma ação de Deus. Né? Como que tudo que ele faz, ele age numa ação de Deus. Não é despertar, não é retornar. É a instauração de uma nova vida. Então, é a fé daqueles que conviveram com Jesus. É aqui que está, né? É a fé daqueles que conviveram. Aquelas pessoas que conviveram com ele, viram ele dessa forma. E por isso deu início a uma nova humanidade. É uma experiência de fé no cotidiano, completamente transformado e novo. Então, o que são as aparições? Né? Mas apareceu. Então, a aparição é onde dá origem à fé na ressurreição. Então, Paulo se refere a 5 aparições, quer ver? Apareceu a Pedro, depois aos 12, em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu a mim, que sou um aborto. Então, está aqui, Pedro, os 12, os 500 irmãos, Tiago e todos os apóstolos. Né? Então, Marcos não conhece nenhuma aparição. Então, ele não vai falar disso. Somente diz que Cristo se deixará ver na Galileia. Mas como? Ele não diz. Então, está esse evangelho nós já lemos, né? Então não precisamos ler de novo.
Então, o Mateus conhece uma só aparição aos 11 na Galileia. Opa, espera, vou voltar. É aqui, né? Olha lá, não consigo agora voltar. Oh, mas hoje está difícil, hein? Então, aqui é o Marcos. Então, o Mateus não conhece, só vê uma. Deixa eu ver se eu vou bem devagar. Não, não vai, ele não vai deixar. Mas nós já vimos também, né? Que ele aparece lá para comer o peixe. Agora aqui. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui nesses slides hoje? Aqui. Depois nós temos uma aparição. Ah, eita, que é isso, hein? Último slide. Deixa eu ver se. Agora não vai nem meu coisinha. Gente, hoje está difícil aqui. Alguém lê aqui? Aqui é o Lucas já. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez que dê conta que ia mais adiante. Continua lendo. Me perdi. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falou pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. então, vocês viram ali, estava a leitura de Maús, vocês conhecem bem essa leitura. Então, quem está lá é o Cleofas e um outro discípulo, que provavelmente é a mulher dele. Eles estavam no pé da cruz. Como que eles não reconheceram Jesus, né? E eles foram reconhecer quando? Quando ele partiu o pão. Isso vocês têm que prestar atenção nas leituras, tá vendo? Eles escutaram tudo que Jesus falou e nada, eles não estavam vendo Jesus, não estavam conhecendo Jesus. Mas, diante da partilha do pão,
Aí eles ficaram, os olhos abriram, né? Porque a partir da bênção e do partir do pão, eles reconheceram, né, Jesus. Então, tem uma segunda vez que o Lucas vai contar que ele apareceu. Quem lê? Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: Por que vocês estão perturbados e por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando, por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Então, eles não eram os discípulos? Eles não viviam com Jesus o tempo todo com Jesus? Como que eles não reconheceram Jesus? Né? Não reconheceram. Então, preste atenção nisso, depois nós vamos refletir. Quem continua? Quem lê? Jesus disse: São estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras e continuou: Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunhas disso. Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade, até que vocês sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Então, vocês estão vendo que essa escrita aqui parece que a comunidade não conhecia mesmo nada, né? Porque, olha, ele expõe aqui que ele falou dos Moisés, dos profetas, mas ele acaba dizendo que eles voltaram para Jerusalém, né? Eles não voltaram para Jerusalém, não tinha mais nem templo, né? Mas estava no templo, bendizendo a Deus. Eles não podiam entrar no templo, eles estavam sendo procurados, né? Porque eles eram discípulos de Jesus. Então, vocês veem como essa comunidade, ela escreveu muito posteriormente, porque elas deixaram de pôr, né, o grande problema que foi o grupo de Jesus para Jerusalém, né? Mataram Jesus, como que eles voltaram e ficaram no templo, né? Então, mas aqui ele tinha que fazer o quê? Essa comunidade tinha que dar uma continuidade assim, de Jesus, Deus, né? Por isso que Jesus vai ser levado para o céu, né? Ele vai para o céu e ele fica lá, e agora ele só serve para ser adorado, né? Adorado. Por isso que eles põem lá que estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Então, eles ficam bendizendo a Deus e não precisa mais se envolver com problemas políticos, né? Não precisa mais. Então, essa comunidade deixa bem claro que eles não vão se envolver mais com os problemas do Império Romano, né? Então, João vai citar 3 manifestações. Quem lê? Primeira manifestação.
Depois de dizer isto, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus havia dito. Segunda manifestação agora. Ao anoitecer. Vai lá. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Agora a terceira manifestação. Vai, André. Põe a voz máscula aí. Ih, acho que não, Rose. Coragem, coragem. Acho que o André não se animou. Não. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto. Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham a vida em seu nome. E agora vamos ver aqui um apêndice posterior, tá vendo? Não é bem do João, é bem posterior. Mas vamos ler. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades, e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu
e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Então, vamos lá. Continua lendo aí. Tem mais Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Então, toda vez que eles precisam afirmar uma coisa que ninguém está acreditando, eles contam a mesma história 3 vezes, tá? O nome também, quando eles falam 3 vezes algum nome, é porque eles querem que fixe isso. Então, quando eles querem fixar uma história, eles contam 3 vezes. Vocês viram que essa história do João, ele falou 3 vezes, porque ninguém estava acreditando o que era. Não é que eles não acreditavam, eles não entendiam o que é ressurreição. Como até hoje muita gente não sabe o que é ressurreição. Porque acha que ressurreição é um cadáver saindo do túmulo, né? Andando pelas cidades, né? E não é isso que é a ressurreição. Vocês viram que ele aparece e ninguém sabe que é ele. Isso que é importante vocês perceberem que eles estão falando. Então, o próprio Novo Testamento mostra que é uma outra possibilidade de interpretar as aparições. Não como ressurreição de Jesus, mas como missão de viver e pregar a causa de Cristo adiante. Então, esse livro do Boff, ele vai falar muito disso. Porque a gente acha que Jesus ressuscitou, saiu um cadáver do coisa, por isso que ficam muito fixados no túmulo vazio. Mas é apenas um sinal o túmulo vazio. Né? Um sinal que eles estavam dizendo, para você ressuscitar, para Jesus ressuscitar, não basta o túmulo estar vazio. Você tem que fazer o que Jesus fez. Né? Por isso que ele aparece várias vezes e ninguém sabe que é Jesus. Quando que eles abrem os olhos? Quando ele faz alguma coisa que Jesus fez. Então, o ponto culminante dos relatos reside na recepção de um dos sacramentos, que na igreja primitiva eram fundamentalmente 2, né? A Eucaristia e o batismo. Assim, a fé na ressurreição, para os tempos pós-apostólicos, se baseia na pregação e nos sacramentos da igreja, que testemunham e tornam presente e visível o Cristo ressuscitado. Então, é aqui que eles vão ver Jesus, né? Principalmente na Eucaristia, né? Na Eucaristia. Porque o que é a Eucaristia? É partir o pão, é partilha. Então, quando alguém faz esse ato, aí eles estão vendo a ressurreição. Mesmo que não houvesse sepulcro vazio,
e aparições, seria ainda possível e válida a fé na ressurreição. Porque a ressurreição não é um sepulcro vazio, não é ficar aparecendo defunto para a gente, né? Porque senão a gente já não acreditava mais em ressurreição, né? Porque Jesus não fica entrando na missa para a gente, ai, papás estejam vocês, não é? Não fala. Mas a gente não vê Jesus na missa, na Eucaristia, quando vocês comungam, vocês não sentem que estão cheios de Jesus? E quando você, mais ainda, né? Olha, por causa da igreja, a igreja vai continuar fazendo isso. Então, é esse o sentido último intencionado pelo relato da dúvida de Tomé, em João 20, com a conclusão: felizes os que não veem, apesar disso creem. Porque qual é o problema de Tomé? Ele não acreditou no testemunho dos irmãos dele, dos apóstolos. Isso que, então, se você não acredita, então você não tem fé. Você não acredita em nada. Felizes os que não veem, e apesar disso creem. Você precisa ver? Então, você não nem vai na missa mais, né? Porque você comunga a tua própria condenação, que nem dizia Paulo. Você não acredita? O que você vai fazer lá? Né? Agora, a tua comunhão, a tua Eucaristia tem que te levar a uma missão, ó. Uma missão. Você tem sempre que fazer alguma coisa como Jesus. Né? Então, ao mergulharmos nessa misericórdia de Deus, o que nos transforma na integridade, ele transformará em Kairos, que é o tempo certo, o tempo marcado, que é o amor oferecido por Deus a nós. Deus e o ser humano juntos passam por esse processo de transformação. É um movimento evolutivo, criativo e dinâmico. Então, a gente nunca vai poder dizer, quando Jesus ressuscitou, que a gente não está vendo um cadáver, está vendo? Não. Mas a gente sabe que é fazendo essas transformações, esses atos de Jesus, é que a gente vai conseguir ver um ressuscitado. Né? Então, o que ressuscita, gente, é a nossa capacidade de resposta. É aquilo que fizemos na nossa vida. Aqui nós estamos vendo a irmã Dulce, né? Ela mostrava Jesus ressuscitado em todas as ações dela, né? Ali estava Jesus. Ela não perguntava quem era, não. Ela só ia porque estava precisando dela. Né? Ela era um Jesus autêntico. O que se fez em relação ao outro e a si mesmo é devolvido pelo Espírito Santo que nos vivifica. Então, essa vida retornada, essa vida reformada e transformada, vem com o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou deixar, vocês não vão ficar sozinhos, né? Então, vida vivida, com toda a nossa história, angústias, alegrias, tristeza, isso é ressurreição, né? Olha aqui, irmã Luz, está lá ainda, ela está viva lá, né? Por quê? Porque tem gente repetindo as ações dela. Ela repetiu as de Jesus, e agora tem gente repetindo as dela que foram de Jesus, então estão repetindo Jesus. Por isso, todos os dois estão ressuscitados. Então, na ressurreição, somos salvos pela graça de Deus. Né? Tem aquele texto lá do filho pródigo, venha participar comigo da alegria de recuperar meu filho. Ninguém se perde no reino de Deus. Né? Ninguém se perde. Então, tanto a reencarnação como a ressurreição é uma questão de fé. Tanto a reencarnação como a ressurreição acreditam que não se destrói a vida. A vida continua. Portanto, da sua continuidade infinita, ou ela volta para esse mundo continuadamente, se aperfeiçoando, né, que isso na reencarnação eles acreditam nisso, ou ela, por vontade de Deus, chega a uma outra dimensão, a plenitude. Então, ambas exprimem a nossa crença e a experiência no infinito mistério que é a vida. A vida é um mistério. E a gente tem que viver bem, porque esse mistério vai ter uma continuidade, né, que é a plenitude. Ambas creem no projeto de Deus, que a vida é para todos, gente. Todos têm vida e é para todos. E só sai do projeto quem quer, né? Por livre e espontânea vontade. Ou você renega e o rejeita. Então, só sai se você não quiser. Senão, Deus está sempre te acolhendo.
Então, a fé na ressurreição, longe de ser uma fonte de uma espera alienante a ser alcançada só no fim dos tempos, ou por intervenção mágica de Deus, é a verdadeira mola que impulsiona a nossa luta. Eu queria que alguém lesse aqui o que esse autor fala no livro dele sobre ressurreição. Posso ler a apostila? Pode. Então, vamos lá. Crossan afirma que o reino de Deus nunca foi apenas de palavras e ideias, aforismos e parábolas, ditos e diálogos. Tratava-se de um modo de vida, e isso significava que era relativo a um corpo de carne e sangue. A justiça trata sempre de corpos e vidas, não apenas de palavras e ideias. A ressurreição não significa apenas que o espírito ou alma de Jesus continua a viver no mundo, nem significa apenas que os companheiros ou seguidores de Jesus continuam a viver no mundo. Precisa ser a vida encarnada que permanece poderosamente eficaz no mundo. Reconheço essas alegações como historiador e creio nelas como cristão. Há, então, somente um Jesus, o Galileu encarnado, que viveu uma vida de justiça divina em um mundo injusto, que foi oficial e legalmente executado pelos representantes autorizados desse mundo, e cuja presença fortalecedora continuada indica para os crentes que Deus não está do lado da injustiça, nem mesmo ou principalmente da injustiça imperial. Não há dois Jesus, um anterior à Páscoa e outro posterior a ela. Um terreno e outro celeste. Um com corpo físico e outro com corpo espiritual. Há apenas um Jesus, o Jesus histórico que encarnou o Deus da justiça judaico para uma comunidade de fiéis comprometida a continuar essa encarnação para sempre. Ressurreição corporal não tem nada a ver com o corpo ressuscitado que sai do túmulo. E ressurreição corporal também não é apenas outra expressão para a própria fé cristã. Ressurreição corporal significa que a vida e morte encarnada de Jesus histórico continuam a ser experimentada pelos crentes como poderosamente eficaz e salvificamente presente neste mundo. Essa vida continuava a formar comunidades de vidas iguais, como sempre fizera. Então, é o John, dele, O Nascimento do Cristianismo, né? Da editora Paulinas. Agora eu vou pôr essa música que vocês estão vendo aqui, para vocês verem que nós cantamos essas coisas na Páscoa, sempre nesse período de Páscoa a gente canta, mas a gente nunca presta muita atenção no que a gente canta, né? Então, vamos pôr aqui, eu vou colocar aqui, espera, olha, eu quero imitar o Pavanelli ensinou, mas eu acho que eu não aprendi. Deixa eu ver se eu aprendi. Estou apresentando. Cadê? Meu Deus. Foi? Sim, o texto sim. Era para ter música, Cleide? Era. A música ameaça, mas não vai.
Cleide, você quer que eu passo? Não deu para ouvir? Não. Você quer que eu passe, Cleide? Mas vocês leram, pelo menos? Eu li. Todo mundo leu ou ninguém leu? Todo mundo leu, tudo bem. Eu li. Sim, deu para ler. Tá. O problema está na apostila também, essa coisa está na apostila também, essa música. Eu só queria que vocês vissem que vocês cantam toda vez no sábado de Aleluia, no domingo de Páscoa, essa música. Vocês não conhecem essa música? Eu creio no novo. Vocês conhecem, não conhecem? Vocês já prestaram atenção que é assim que se vê a ressurreição? Vocês já tinham percebido isso? Ou vocês cantavam sem saber que eu vejo ressurreição? E aí vocês pensavam em Jesus ressuscitado? Então, a gente canta, acho que mecanicamente, né, Cleide? Exatamente. Também acho. Se vocês quiserem abrir as câmeras, nós vamos conversar agora, porque acabou a apresentação. Isso que eu queria que vocês percebessem. Eu acho que a gente faz mecanicamente, né? Exatamente. A gente tem faz tudo mecanicamente, principalmente na igreja, na missa. Aí a gente ouve sempre que Jesus saiu voando e veio, né? E aí a gente não consegue atinar o que é a ressurreição, né? A gente acha que a ressurreição e faz cada vez uma coisa mais diferente ainda. E canta toda vez no sábado de Aleluia, naquela semana toda, né? São 50 dias que a gente canta a música de ressurreição, mas a gente não presta atenção. E aí, quando vocês se deparam com uma aula dessa, de ressurreição de Jesus, mas como? Vocês vão em todos os encontros de vocação, vocês leem Emaús. Não lê Emaús? Sim. E vocês nunca se perguntaram se aquela Maria que está no pé da cruz, aquele Cleofas que é irmão do José. Gente, ele não conhecia Jesus? Ele era tio do Jesus. Como que ele não reconheceu Jesus? Ele vai falar, você é o único estrangeiro que não sabe do que está acontecendo? Vocês nunca se perguntaram isso? Não. Eu também não. Não. Falar a verdade, não. Não, gente, a gente não pergunta. Não, porque quando eu tive essa aula, não, porque essa aula eu tive já na faculdade, mas quando eu entrei para estudar a Bíblia, eu fiquei assim, porque eu também nunca tinha me perguntado isso. Quando a Madalena, né, gente, ela não reconhece, ela acha que é o jardineiro. E a gente não se pergunta, né? O que é a ressurreição? Por isso que ele fala, vocês vão me ver na Galileia. Vocês vão me ver na Síria, vocês vão me ver em aqueles que fizerem. Ele fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome, eu estarei ali. Eu estou ali. E por isso a gente fala assim, Jesus não morreu. Ele está vivo entre nós. A gente não fala? Ele está vivo entre nós? Sim. Porque está. Toda vez que a gente faz alguma coisa que é uma ação de Jesus, nós estamos vendo a ressurreição.
É a ressurreição ali. Por isso que o Paulo vai dizer, se você não crê na ressurreição, é vã a tua fé, porque você não vai fazer nada. Você só vai rezar. Cleide, eu acho que é assim, né? Às vezes eu me sinto, né, meio que a comunidade lá de Lucas, que está lá no céu, sabe? Assim, olhando lá, é tão distante, sabe? É um Jesus distante, porque foi mais ou menos isso que a gente aprendeu. Sim, foi mesmo. A minha idade é meio parecida com a sua, então, assim, a gente ia na igreja, era uma coisa, assim, transcendente, não era para você ficar questionando, nem perguntando, né? Você era, assim, ou você acreditava e ia na igreja, ou você não acreditava e procurava uma outra religião. É. Bem assim, né? Bem assim. Ou então, hoje em dia, ainda antes a gente procurava outra religião. Hoje em dia, simplesmente fala, não acredita em mais nada. Pronto. Porque não acredita nessa coisa. Né? Agora, quando você se depara com uma pessoa que viveu maravilhosamente bem e que lhe deixou toda essa semente plantada em você e no mundo, em 2000 anos, ainda está sendo muito lembrado, então ele tem alguma coisa. Olha a fé brotando. Uhum. Por isso que na catequese a gente tem que pôr isso para os jovens. E aí ele se apaixona por Jesus. Agora, simplesmente por um ser que voou, que ele sabe que não existe isso, eles falam. A Kátia da Crisma sabe que ela não pode falar um negócio desse, porque eles vão falar, pelo amor de Deus, né, Kátia? Não me vem com essas histórias. Eles vão falar isso. Jovem na catequese já vai falar isso, os meninos da catequese. Né? Eles querem o quê? Eles querem uma pessoa que seja gente. E que essa gente eu posso imitar, essa gente eu posso ser igual. Agora, na época que a comunidade de Lucas jogou para o céu, ele fez o quê? A mesma coisa que quando os judeus voltaram do pós-exílio. Uhum. Porque quando eles voltaram do pós-exílio, eles tinham conhecido o quê? O Deus lá dos babilônicos. E o Deus dos babilônicos ficava no céu, era o Marduk, era o sol. Uhum. Os deuses dos judeus não era o sol. O Deus dos judeus andava com eles, lutava com eles, era um deles. E quando Jesus vem, ele vem trazer esse Deus de novo. Um Deus que anda com a gente, que luta com a gente, que dá a cara para bater. Ele não fala, quando te der um tapa na cara, dá outra cara. Ele dá a cara para. Isso quer dizer, dão a cara para bater. Eu falo, eu denuncio, eu não tenho medo. Por isso que a frase que mais se fala nos evangelhos é não tenham medo. Porque o medo faz a gente mandar para o céu. Né? No pós-exílio, eles mandaram para o céu. E agora, o que a comunidade do Lucas faz? Manda para o céu. E aí vem o quê? Vem toda aquela coisa bonita do Ato dos Apóstolos, né? Conta só tem, no Ato dos Apóstolos, só tem o Pedro e o Paulo. O Ato dos Apóstolos, não, o Ato do Pedro e de Paulo. Uhum. Por quê? Porque é aqueles que estavam famosos lá entre os 12, o Paulo que levou para onde eles estavam, né? Que a comunidade de Lucas estava em Éfeso, foi Paulo que chegou lá. Então, Paulo, você fala de Paulo, tá bom. Mas o próprio Paulo falou da ressurreição. Ele que primeiro falou. Ele que primeiro falou. Está lá no 1 Coríntios 15. Ele fala. E ele fala, ele deixa bem claro o que é ressurreição. Ressurreição é missão. E não tem missão não tem ressurreição sem missão. Não tem. Por isso que ele fala que se você não crê na ressurreição, é vã a tua fé. Né? E ele vai falar, e ele também é ele que fala assim, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque se Cristo não viver em você, é vã tua fé. Cristo tem que viver, tem que fazer parte da nossa vida. Mas é muito mais fácil você olhar para o céu e falar, Pai Nosso, não é? Muito melhor, é muito melhor. Manda para o céu, manda para o céu. Está desligado o microfone. Porque parece que você não se compromete. Parece não, você não se compromete. Se compromete mesmo. Você não se compromete, né? Fica uma coisa assim, então, não está muito longe, eu não dou conta, né? Por isso que critico o Papa Francisco.
O Papa Francisco, ele quer pé no chão. Ele não falou, eu quero o nome de Francisco, porque Francisco deu a cara para bater. Ele falou, eu quero tirar toda essa coisa que está aqui em mim, que eu não quero mais ser assim. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero sofrer também o que estão sofrendo. Porque não precisaria ter sofrimento. Não precisaria. Agora, na época de Francisco, só estavam tirando a comida do pobre. Hoje em dia estão tirando tudo, até a terra. A natureza está doente. É um absurdo isso, né? É um absurdo. E outro dia eu estava vendo uma live e eu achei tão bonito o que elas falaram lá das mulheres no túmulo, que elas falaram assim, quer ver? A Moema falou assim, o mais bonito dessa cena da ressurreição das mulheres é que as mulheres não foram sozinhas, elas foram juntas. Elas deram as mãos e foram juntas. E elas não foram que nem o Pedro, o outro discípulo, que ninguém sabe, que eles estavam competindo, quem chega primeiro. Uhum. As mulheres não queriam chegar primeiro, as mulheres queriam chegar junto. As mulheres não ficaram guardando só para elas. As mulheres, foi umas fofoqueiras, Não, elas ficaram... O Mateus fala bem, né? Elas ficaram alegres e quiseram contar para todo mundo. Elas não eram fofoqueiras, elas estavam vivendo a missão. É muito importante isso, a gente vê essa função das mulheres nas comunidades primitivas. Mas já lá na comunidade do Lucas, o que acontece com as mulheres? Elas são excluídas, E como a nossa religião, né, o cristianismo, ele vai esquecer Marcos, Mateus e João, vão esquecer. Eles vão ficar só com o Evangelho de Lucas e continuar com o Atos dos Apóstolos. Por isso que eles ficam muito firmes, né, depois no Pentecostes. Então, o que a gente tem? Até no ano litúrgico é muito interessante isso, né? O que nós temos no Advento? É Lucas, né? A anunciação hoje a Maria, que é a única mulher que, né, sobressai, mas ela está lá em cima. A Maria não é uma mulher que nem a Madalena e a outra Maria, que anda junto, venham comigo. Você não vê a Maria junto. A Maria vai até Isabel e volta sozinha. Ela vai sozinha e volta sozinha. Você veja como uma caminhada é diferente da mulher no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, Mateus e João. Em Marcos, Mateus e João, as mulheres nunca estão separadas. Elas nunca estão sozinhas. Tanto a Isabel, que acaba no Antigo Testamento, como a Maria que encontra, as duas estão sozinhas no Lucas. E assim elas vão ficar sozinhas para sempre, né? Porque elas vão ser excluídas da comunidade, vão ser excluídas. Vai ficar só uma comunidade de homens, como era no judaísmo. Mas até o judaísmo hoje tem rabina. E no cristianismo ainda não temos algumas, só no catolicismo que nós não temos ainda mulheres presbíteras, mas temos muita nas outras igrejas cristãs nós temos já pastoras, né? Presbítera. Outro dia eu até vi, eu achei engraçado que tem o convite tem uma amiga que se ordenou presbítera anglicana. E estava o convite dela, né, no Facebook. E eu pus no meu Facebook tem muita gente do CEBI, então eu pus lá, porque ela é do CEBI também. E aí, uma das pessoas que fizeram teologia com a gente, nossa, ela acabou comigo lá no Facebook, que onde que se viu eu ficar convidando para uma ordenação. Uma mulher, hein? E ela escreveu assim, e por acaso uma mulher tem capacidade de ser presbítera? Então, né? Ano 2022, né? Aí, assim, quando o Lucas lá tira a mulher, você vai dizer assim, mas naquela época, toda a questão... Olha aqui, ó. Agora... Não é naquela época, é até hoje. Então. É até hoje. Porque é muito interessante isso. Ontem eu fui no velório lá
E aí ela me pediu para fazer uma oração lá, né? Aí eu fui, eu até estranhei, né? Porque uma família que não é muito religiosa tal, mas os homens da família foram escutar o que eu tinha para falar. Interessante, eu achei interessante isso. E depois o filho dela, né, o tio da minha nora, ele falou assim para mim: olha, a senhora me fez um bem muito grande. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir essas coisas tão maravilhosas. E eu só dei bronca, né? Porque uma mulher, quando ela está velha, então eu tenho que aproveitar para falar das mulheres, né? E que eu falei mesmo, eu falei, as mulheres, elas ficam a vida inteira, principalmente uma pessoa tão idosa, sempre atrás do homem. Sempre atrás do homem. Né? E aí eu falei, mas ninguém vê que se a mulher não souber gastar o dinheiro, não adianta o homem ganhar fortunas. Ele pode ganhar muito bem, mas se a mulher não sabe gastar, ele vai para a bancarrota. Né? O homem só prospera. Falei, enquanto o mundo não entender isso, que o homem só prospera se ele tiver uma mulher com capacidade de gastar dinheiro, ele não vai para lugar nenhum. Né? Então, porque todo mundo estava elogiando, sabe? Ah, nunca trabalhou, mas sempre teve uma vida. Teve uma vida? Que vida? Né? Você tem que dizer, não sei, não vivi com ela, tal. Apesar que ela era da minha comunidade. Eu fui como pessoa da comunidade. Eu fui falar como pessoa da comunidade. Fui eu, mais duas pessoas da comunidade, e aí a gente falou algumas coisas. Mas é interessante isso, que a gente vê as mulheres, a própria mulher, as próprias mulheres, elas acham que a outra mulher não tem capacidade. Não tem. E quando a gente ouve, assim, falar da Maria Madalena, a gente fica até revoltada de tirar essas Marias, essas duas Marias, principalmente. A mãe do Tiago e a Maria. Você vê que a gente sabe mais do que um escultor fez, né? A gente leva mais a sério uma escultura do que o que está escrito no Evangelho. Não tem nada no Evangelho, nada, nenhuma palavra que Nossa Senhora pegou Jesus no colo quando ele saiu da cruz. Não tem. Não tem. Isso foi lá o Leonardo da Vinci que fez aquela escultura? Ou foi o outro? Não, Michelangelo. Michelangelo, acho. Acho que é Michelangelo. É a Pietà, né? A Pietà. Então, a gente tem mais essa escultura, ficou muito mais firme essa escultura. Aí, quando faz Mariologia, fica espantado de ouvir falar isso. Não, mas e aquela escultura tão linda? Eu falei, escritura vai perguntar para o autor da escultura, né? Porque ele não tirou dos evangelhos, ele tirou da onde? Do que se falava na Idade Média. Uhum. Então, mas aí mostra, né, a falta de conhecimento, a falta de leitura, né? Que quando você vê alguma coisa, né, aquilo se torna verdadeiro em detrimento de uma coisa que você não leu, né? Ou se leu, você não entendeu, né? Então, aí acaba, assim, a escultura tornou-se a verdade. Exatamente, né? A escultura se tornou verdade. A Santa Ceia, que a gente estava discutindo lá com a Márcia, né? Isso. É linda, não vou falar que é linda, mas é escultura. Uhum. É uma pintura, um negócio. E se tornou mais verdadeira do que o que está no Evangelho. Sim. E todo mundo faz uma ideia, né, da Santa Ceia ou da Última Ceia pela imagem do quadro. Pela imagem. Nem leva em consideração que primeiro a Maria lavou o pé de Jesus, no caso, isso aí foi João, que na Santa Ceia, mesmo na Última Ceia, o que aconteceu foi que a mulher ungiu a cabeça dele. Sim. Né? Foi a cabeça dele que ela ungiu. E depois eles comeram. Agora, o Lucas transformou aquilo no pecado e que lavou o pé.
E aí o João arrumou, né? O João rebateu e falou, não, foi assim. Mas nem isso entra no quadro. Não. Né? Nem isso. Agora, você sabe que outro dia eu vi uma... Porque já tem muito jeito de fazer a Santa Ceia. E até eu acho um desaforo, porque o cara teve uma... Né? Ela é muito... Ela é metódica, essa pintura ou escultura. Eu não sei se é uma pintura, né? É uma pintura. E hoje em dia se transforma as coisas. Então, dão mais valor para aquele saquinho de dinheiro que está aqui do lado do Judas do que para todo o Jesus com o pão, né? Então, a verdadeira mesmo, Jesus está com o pão, né? Ele tem um pão na mão. Agora, o que a gente tem... A tua tem pão aí, Márcia? Olha lá para trás, eu não vi direito. O Ricardo foi embora, ó. Tem nos pratos, sim. Tem uns pratos Então, que tem ele um vai pedaço. dar... Então, Tem o pão e tem o peixe também. então, ó, tá vendo? A dela está mostrando a partilha lá do Evangelho da multiplicação dos pães. Dos pães. Tem o peixe. É, o pão, peixe, verdade. E tem os copinhos do lado de cada um, né? Que deveria ser o vinho. Então, estão sentados numa mesa, né? Isso. A mesa já é da Idade Média. Uhum. Não É era isso coisa mesmo. Então, quando a gente vê a arte fica muito mais na nossa cabeça. Por isso que, às vezes, é muito interessante a gente ter um padre, eu não sei se é uma irmã e eu acho que é padre. Eles fazem, mostram o filme, né, numa visão cristã. Né? O que aquele filme está dizendo é muito interessante. Eles fazem uma vez por mês ou uma vez cada 2 meses. Também nos quadros. No CEBI a gente tinha um grupo, agora não tem mais, que chamava Espiritualidade Bíblica. E um dia a gente fez nesses quadros, a gente levou vários quadros para ver o texto bíblico no quadro. Muito interessante ver isso. Interessante. Que espiritualidade você encontra nessa... Hoje, nós estamos vendo, hoje ficou evidenciada a Santa Ceia. Na Santa Ceia, qual é a espiritualidade que está lá? O que nós queremos traduzir para a Santa Ceia? O que para nós significa isso? E como ela está tratada lá no Evangelho? Então, é muito interessante. Coisas que a gente pode fazer assim com os grupos da gente, agora vocês estão quase se formando, é muito interessante montar um grupo assim, né? Nas músicas, porque outro dia eu estava ajudando uma pessoa arrumar uma música que falasse de amor. Ela ia dar um encontro de casais. Vocês me conhecem já, né? Aí eu peguei o J Quest e aí mandei para ela. Agora eu estou lembrando que música que é, mas uma música que ele fala muito lindo do amor, né? Aí ela falou, mas Cleide, eu vou fazer um encontro de casais, vou pôr uma música do J Quest, vamos falar o que de mim? Eu falei, vamos falar que você entende de amor. Porque isso, ele fala muito lindo do amor, né? E nós não temos uma música na missa que fale desse amor. Amor de casal? Eu não acho nenhum. Né? Eles cantam Ave Maria no casamento? É música de casal, isso? E agora, quando é online, a gente tem que pôr os negócios assim. Então, as pessoas às vezes ficam meio assim, né? Quando você põe... Mesmo vocês que tinham um projetor, quem tinha projetor, eu levava umas músicas meio profana, né? Tinha gente que achava muito profana. Mas é o que não é profano, o amor jamais é profano. O amor é a coisa que mais visualiza Deus, é o amor, né? E as pessoas veem no amor o profano. Então, essas coisas que tudo... Não é bem da nossa matéria falar de amor, né? Mas... Também, né? Porque quem não ama... Faz parte, né? Faz parte da vida, né? Então, tem muita coisa boa para a gente fazer de presencial, online.
Você vê, às vezes você está sem fazer nada, que nem outro dia dessas mulheres aqui, eu entrei, estava uma live lá, eu fiquei assistindo. Nossa, eu achei, eu anotei literalmente aqui na minha coisa do sinótico, eu anotei, não foi no da escatologia. Mas hoje eu falei delas, né? E essa coisa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que por isso, talvez, eu acho que talvez por isso as mulheres não foram mais assim, elas não lutaram. Eu falei, acho que não sei, foi no sinótico que eu falo, isso eu falo no sinótico. As mulheres não se preocuparam com a sucessão. Elas queriam ficar juntas, elas queriam ter missão juntas, tanto que elas foram para um caminho missionário diferente. Mas não competiram. Até hoje a gente desiste muito fácil da competição. Muito fácil. Eu sei porque eu sou uma pessoa que eu não luto para cargo. Eu não luto. Eu saio mesmo, sabe? Eu não luto para ter cargo. E agora eu nem tenho mais tempo, né, de ter cargo. Mas antes, mesmo quando eu era mais jovem, eu não me interessava muito para o cargo, não. Então, isso é errado nas mulheres. Eu vejo a minha filha, eu falo para ela, filha, presta concurso para ser diretora da escola, não a professora. Ah, mãe, não, e diretora tem tanta dor de cabeça, sabe? Essa coisa de não querer estar lá. Né? Homem já não. Homem já quer ser o chefe. Todo homem quer ser chefe. A criança, né? O menino pequenininho, ele já quer ser o chefe. Então, isso a gente vê muito, muito forte no discipulado. No discipulado, a gente vê muito forte isso. No Evangelho de Maria Madalena, ou do Tomé, acho que é do Tomé, que o Pedro está reclamando que Jesus contava mais coisa para Madalena do que para ele, né? E aí o André fala para ele, por que ela tem que falar para você? Se ele gosta mais dela que de você, você tem que aceitar. Aí eles fazem a fofoca lá, né? Jesus acabou ouvindo e Jesus fala assim, tá bom, é assim que vocês querem? Eu quero a Madalena. Mas vocês não querem? Então sabe o que eu vou fazer? Ela vai virar homem e vai mandar em vocês. Acaba assim o Evangelho de Tomé. Então eu vou transformar ela em homem e chegou. Então, uma sátira, né? Uma sátira, um deboche mas que existia já nas comunidades primitivas isso. E tem até hoje. A mulher ela pode se destacar na catequese e tal, mas vocês podem ver, conselho financeiro, muito raramente eles convidam uma mulher. Muito raramente. Mas já está mudando um pouco, né, Cleide? Graças a Deus. Um pouco acho que está, porque tem muita gente lutando por isso, né? Então, eu acho que as mulheres de agora, elas estão lutando mas e dá espaço? Ai, Márcia, mas... Ter espaço é outra. Márcia, mas se a amiga da Cleide lá ficou horrorizada que ia ter... Amiga não, né? Uma pessoa. Mas eu acho que eu não passei nada para essa mulher, porque ela não aprendeu nada. Eu fiquei horrorizada de ver aquilo. Então, sim. Mas eu nem precisei discutir, porque teve uns alunos meus também que tomaram as dores, aí começaram... Aí eu falei, deixa eu sair dessa briga, porque não aguento isso. Mas essa mulher, engraçado que o próprio marido dela, ele vai contra ela. O marido, hein? Nossa, que triste. Mas ela é muito machista, muito machista. Deixa que ela tem umas netinhas lá, que elas vão ensinar ela. Mas na igreja tem muita gente que ainda acha assim, viu? Muita gente. Mas vai ser freira. Não, a freira já não fez os votos, não fez tudo, elas não são... Por que não? Porque elas não têm que ser presbítera. Não é? Jesus deixou como presbítera, por que a sociedade não quer que seja? Também acho.
Bom, desviamos o assunto, né? Fomos para o feminismo em vez de ficar na escatologia. Tem gente até que desligou as câmeras e falaram não vou mais fazer. Alguém tem pergunta sobre o assunto? Deixa eu ver aqui. Não vou ler. Dá. Hoje ela ainda não voltou do Peru? A Madeleine? Não? Acho que não. A Madeleine que estava no Peru, mas não voltou ainda, né? Acho que não. Ô, Cleide, Fala. sou eu, Orlando. Você aqui. Falou-se, né, do túmulo aberto, tudo, e a história dos lençóis dobrados? Tem uma Olha, história isso por trás disso. tem umas coisas. Eu não pus na apostila de vocês o negócio do lençol? Não pus na apostila? O que eles falam do lençol? A historinha do lençol? Eu achei que eu tinha posto. Espera aí. Não lembro. Deixa eu achar aqui. Vê aí no final. Se está na apostila de vocês. A minha apostila, eu mexo tanto nas apostilas que eu mesmo não sei mais o que eu estou mexendo aqui. Mas eu acho que tem alguma coisa na apostila. Que é assim, que quando estava arrumadinho é porque não ia voltar mais. Agora, quando estava desarrumado... não, isso é quando é guardanapo, né? Não, eu acho que é lençol mesmo. Agora você me pegou, que eu não lembro mais o que é que eu escrevi de lençol. Eu fiz alguma anotação sobre lençol. Tem uma coisa assim, mas que eu não estou achando aqui a mim. Olha, uma bagunça aqui. Gente, é fogo, viu? Essas pessoas que não vê direito as coisas. Eu vou ver isso aí para você. Para semana que vem eu te ponho aqui. Tá ok. Eu acho que tem alguma coisa na apostila, mas eu não estou achando, não. Eu também não estou achando. Não, então não sei se não é. Não sei, nessa, mas aqui também eu não li toda, né? Eu vou lendo um dia antes. Então, eu também não. Eu não sei se é porque os lençóis é porque ele é uma coisa assim, que ele vai voltar. Por isso que ele deixou arrumado. Porque o arrumado não, tá de qualquer jeito, né? Quando ele dobra, ele está dobrado ou ele está aberto? Eu não lembro direito. Ele está dobrado. Dobrado, né? Está dobrado, então. Porque significa que ele vai... Eu não sei se é esse que vai voltar. Eu vou procurar. Ok. Eu vou até anotar aqui. Procurar os lençóis aqui. Deve estar na aula de sinótico isso. Mas eu vou achar e vou pôr no grupo. Que eu pus com a Zezéquia, né? Não era do grupo de vocês. Eu sei que é do grupo. Agora eu já sei que era de quarta-feira, que a pessoa me escreveu lá, que era ela. Fui eu que pedi. Falei, agora foi para todo mundo e pronto. Porque é bom a gente ter alguma coisa assim, principalmente esse mais curtinho que eu fiz. Tem um que só tem uma folha, né? Não sei se vocês abriram. Por que é bom? Porque às vezes a gente chega no velório, às vezes a pessoa fala assim, você não pode falar umas palavrinhas? Então, ali já tem o evangelho, tem umas palavrinhas, e aí, se vocês querem deixar para alguém falar também, nem ontem uma pessoa falou lá também, falou muito bem. Então, é muito interessante a gente ter essas coisas, sempre quando a gente vai num velório. Agora é muito curtinho, às vezes nem tem hora para vocês fazerem isso. Mas sempre tem alguém que pede para falar, né? Então, é bom ter. Ótimo. Porque a gente sempre precisa disso, né? Principalmente quem é muito visível na igreja, as pessoas pedem essas coisas, né? A gente vê. Então, se você... Não é preciso guardar, se vocês não quiserem, mas quem quiser está lá na coisa. Tá bom?
Ainda mais quando sabem que a gente faz curso de teologia, aí já pede, você não quer falar alguma coisa? É isso mesmo. É. E aí, se você falou bonitinho que todo mundo gostou, aí vira... Aí já vira mania. A minha irmã ela fala assim, pronto, já vai ela falar que Jesus chorou, que Jesus... Eu falo, para de debochar de mim, hein? Porque eu gosto de falar de que Jesus chorou. Porque as pessoas têm um costume muito grosso de pedir para a pessoa não chorar. Ai, não chora, porque isso atrapalha a pessoa. Não, gente, deixa chorar. O choro faz um bem enorme para a pessoa, né? Então, eu falo, gente, olha, principalmente aqui, vocês têm que ver bem isso. Jesus chorou. Chorou porque ele gostava do Lázaro, chorou porque ele gostava das irmãs dele, chorou porque ele estava se sentindo triste. E isso é normal em qualquer velório. A gente chora mesmo, e é bom chorar, lava a alma. Então, se não tem mais nada, vamos nos despedir. Até segunda-feira. Que eu vou procurar. Agora ele me deixou ansiosa, eu vou procurar o lençol. Então, tá, gente. Até semana que vem. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, então. Até, Orlando. A Boa gente noite. fala. Até a semana que vem. Tchau, tchau, Márcia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, garotos. Tchau. Tchau, Tchau, Cleide. Tchau, Orlando. Boa Tchau, noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Pavanelli, você não ia falar sobre alguma coisa naquela hora do trabalho? É só sobre o pagamento, para Tá o bom. pessoal me ajudar com o pagamento, que Legal. agora nós estamos em poucos. Tá, joia. Pode deixar. Isso. Tá bom, então. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.